18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você aí no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão. Olá, muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no programa 18 horas. Um alô pra galera que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. A arrecadação do governo do Amazonas bate novo recorde no primeiro semestre do ano, somando 14 bilhões e 200 milhões de reais. Muito dinheiro e pouco investimento. Na Câmara, os deputados criticam a falta de melhoria nos serviços públicos. Manaus registra aumento de 33% nos latrocínios. E o Amazonas voltou para a fase amarela da pandemia. Em um mês, o número de casos teve aumento de 2.500%. Muito bem, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas. E é aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho, já em mês de julho, Karime Leão. Chegou, isso aí. Passou meio do ano já. É isso aí, o ano é 2022. 18 horas. Olha, o governo do Amazonas bateu um novo recorde de arrecadação num único semestre. Os números do Portal da Transparência do Estado mostram que as receitas alcançaram 14 bilhões e 200 milhões de reais no primeiro semestre do ano de 2022. O resultado representa aí um aumento de 26,1% nas arrecadações de impostos, o que corresponde a 2,9 bilhões de reais a mais do que foi arrecadado no mesmo período do ano passado, 2021. Wilson Lima, o governador, vai entrar aí para a história com o governo que mais arrecadou em impostos e que menos investiu em benefício da população, Karime. Exatamente, Carlão. E vou dizer aqui, arriscar, que também vai entrar para a história com o governador mais rejeitado pelo cidadão, pelo eleitor. Bom, 14 bilhões, mais de 14 bilhões de reais na arrecadação de impostos pagos pelo contribuinte, ou seja, dinheiro pago por mim, por você, né, Carlão? Pelo cidadão. Isso é o nosso dinheiro. E a pergunta que fica: onde está esse dinheiro? Nós temos todo o direito de cobrar, é claro, um investimento correto de todo esse dinheiro, não é verdade? Você que nos escuta, você que paga imposto, você também não acha que deveria ser transparente, que a gente deveria saber onde que foi gasto esse dinheiro todo, de cobrar que se transforme esse dinheiro em benefício para todos no estado do Amazonas. Só que a realidade é outra. A gestão do governador Wilson Lima está sendo marcada pela falta de investimento digno nas áreas mais básicas para o cidadão, que é a saúde, a segurança e a educação. Exatamente, Karime Leão. O que alguns deputados estaduais estão criticando e muito, que todo esse dinheiro arrecadado com imposto não tem sido bem utilizado pelo governo, já que hospitais públicos estaduais continuam lotados, faltam médicos, não está sendo proporcionado uma segurança pública de qualidade e por aí vai. Repórter Hector Silva traz esses dados pra gente. Nós vamos acompanhar agora no 18 horas. 14 bilhões 273 milhões 347 mil e 315 reais. Esse é o valor arrecadado pelo governo do Amazonas de janeiro a junho deste ano. Arrecadação esta que vem de impostos estaduais, repasses federais e empréstimos. O valor já é o maior arrecadado na história em o primeiro semestre de um ano. O valor também já é superior ao do ano passado, quando o Estado arrecadou pouco mais de 11,3 bilhões de reais. Na opinião do presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Ricardo Nicolau do Solidariedade, há um descompasso nos gastos do governo do Estado, já que o aumento da arrecadação não tem garantido a melhoria esperada de serviços como saúde e segurança pública. A população sofre com a falta de segurança, a população sofre com a dificuldade de uma consulta, um exame, uma
com uma cirurgia, a população sofre com a infraestrutura, sofre com perspectivas de um futuro melhor, e o governador gasta todo esse dinheiro de forma desnecessária para falar de algo que não tem o que mostrar. O governo não tem obras, o governo não tem realizações efetivas. A arrecadação nos 6 primeiros meses do ano representa um aumento de 26,1% nas receitas de 2022, comparada com o mesmo período de 2021. Na opinião do deputado estadual Dermilson Chagas, do Republicanos, a alta arrecadação registrada poderia gerar mais empregos. Olha, tem vários exemplos. Se você for andar pela cidade de Manaus ou pelo estado do Amazonas, você vai ver uma falta de investimento nos municípios e na capital. Então isso não gera emprego e nem tem investido na melhoria de vida das pessoas. Uma outra situação é o reajuste salarial dos funcionários, com database, reposição da inflação e ganho real. Não tem isso. Então nós percebemos que o Estado deixou muito a desejar, com recurso em caixa, mas sem planejamento e sem poder alguém que tenha capacidade de executar. Executar que é o difícil, executar que é a arte da administração. Não tem hoje no Estado alguém que possa executar tantas obras com esses recursos. Lamentavelmente, perdemos a oportunidade, deixamos de crescer, gerar emprego, melhorar a saúde. Nós deixamos de gerar postos de trabalho em muitos nesse estado do Amazonas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a pergunta que não quer calar: onde foi parar esse dinheiro? Na segurança? Foi no gasto dos cavaletes de madeira? Na saúde, foi como? Se ainda está devendo direitos trabalhistas para os profissionais, isso sem falar na completa falta de estrutura e de medicamentos. A conta simplesmente não fecha. Nós sempre mostramos aqui no 18 Horas as denúncias de falta de gestão do governo Wilson Lima com o gasto do dinheiro público. E são os próprios profissionais das áreas mais fundamentais que denunciam que essa gestão está devendo salários, direitos trabalhistas, além de não investir na estrutura desses serviços básicos para a população, né, Carlão? Karine, as denúncias, inclusive, são constantes e com certeza você, querido ouvinte que está nos acompanhando agora, concorda com isso. Enquanto isso, a gestão de Wilson Lima gasta o dinheiro público, nosso dinheiro em outras áreas que não são prioridades para a população. Para a gente ter uma ideia aí, só em publicidade foram gastos mais de 400 milhões de reais. Um gasto que com certeza a população que lota aí os hospitais à espera de um atendimento digno não concorda, né? Assim, a família que perdeu alguém, por exemplo, para a violência também não concorda. A grande questão está aí. É a falta de prioridade no momento para o que precisa, onde direcionar esse dinheiro. Com certeza, saúde e segurança são realmente prioridades. Mix. Entrevista do dia. E seguimos com o tema da arrecadação recorde do governo do Amazonas. Vamos conversar agora com o deputado estadual e economista Serafim Correia. Deputado, muito boa noite. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui conversando com a gente no 18 Horas. Então, deputado, na sua opinião, poderia ser investido de uma forma mais estratégica todo esse dinheiro de arrecadação? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão, meus queridos amigos da Rádio Mix. As contas públicas, não apenas no Amazonas, mas no Brasil de modo geral, elas vivem um momento de conturbação. Há um crescimento de arrecadação, mas paralelamente a isso existe o crescimento da inflação, o que é muito ruim porque corrói parte desses recursos. Eu sempre disse, desde 2015, quando virei deputado estadual, estou deputado estadual, o Amazonas tem uma boa arrecadação. Ela é bem superior à maioria dos estados do Norte e Nordeste. Agora, nós temos dificuldade no gasto. A qualidade do nosso gasto é muito complicada e nós temos alguns problemas não resolvidos, como, por exemplo, o problema da Previdência. O Fundo Financeiro, este ano, estima-se que custará 1 bilhão e 800 milhões de reais. Temos que garantir todo o direito aos aposentados, mas eu entendo que o governo do Estado deveria ter feito a reforma da Previdência ainda em 2019.
porque hoje não é compatível com o sistema previdenciário que você tenha regras que valem para os trabalhadores que contribuem para o INSS e tem a mesma validade para os funcionários públicos federais, mas para os funcionários públicos estaduais você tem a regra diferente. E o que se está falando, por exemplo, é a idade para a aposentadoria. Uma pessoa de 65 anos, ela está em pleno vigor da sua força de trabalho. Mas aos 55 ela tem um vigor muito maior e você possibilitar a aposentadoria mais cedo vai desequilibrar cada vez mais as contas públicas. Alice a isso, a nossa falta alguns 20 anos de planejamento estratégico, de obras estratégicas que nós não fizemos e não temos dedicado tempo a essa discussão. Eu entendo que agora, quando se avizinha a campanha eleitoral, será o momento de todos, e aqui eu quero assim abrir o meu coração, acho que todos nós temos que refletir, homens públicos, o que será melhor, que projetos serão melhores para o futuro do nosso Estado. Projetos estratégicos, como por exemplo, nós temos a ponte sobre o Rio Negro, temos uma bela estrada que nos liga a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, mas nós não temos um porto em condições de receber e embarcar e receber toda a carga do Rio Solimões com destino a Manaus ou saindo de Manaus para lá. Isso daria um ganho de 2 dias na navegação fluvial. Seria algo fantástico. Mas eu não vejo projetos tipo deste serem contemplados nas propostas pré-eleitorais. E eu coloco isso me incluindo, eu sou classe política. Eu quero trazer para o debate tudo isso. Sim. E vejo também uma outra situação do Estado, é que ele tem um custeio muito alto. Para se ter uma ideia, da arrecadação de ICMS, 25% vai para os municípios. Então a receita líquida, com base em 30 de abril, é de 20 bilhões, em torno de 20 bilhões. Muito bem, quando você chega e vai ver a folha é 9 bilhões e 500 milhões, portanto foi quase metade da arrecadação para a folha. Aí se você colocar poderes legislativos, aí contemplando a Assembleia e TCE, colocar o Poder Judiciário que custa R$1 bilhão por ano, Ministério Público que custa 400 milhões, o dinheiro começa a se esvair. E sem planejamento tudo isso fica muito pior. Ok, deputado, com relação ao orçamento, o investimento do mesmo, em projetos que o senhor falou aí que são necessários, o que o senhor tem a dizer, como o senhor analisa essa questão, por exemplo, da segurança, que teve um aumento de 7,93% e em publicidade teve um aumento de 142,48% de investimento? Eu entendo que houve uma inversão de prioridades. Eu sou muito tranquilo para falar disso, porque quando eu fui prefeito de Manaus, eu gastei nos 4 anos R$36 milhões em propaganda. Agora, o que aconteceu? No final, eu perdi a eleição e a grande acusação que fazem contra mim é que eu não mostrei o que eu fiz, porque eu não gastei dinheiro em propaganda. E eu entendo que o dinheiro não é para ser gasto em propaganda, não. Sei que até posso pagar preço por isso, mas não se deve gastar preferencialmente o dinheiro em propaganda. É melhor gastar em saúde, educação, infraestrutura, segurança, não necessariamente nessa ordem. Nós temos gargalos de infraestrutura aqui muito grandes. Nós temos gargalos na segurança muito grandes. E nós precisamos colocar isso tudo à mesa. Agora, o nosso orçamento de investimento é muito baixo. Nós vamos ter a oportunidade de discutir agora a LDO e vamos ver como é que está a conta de investimento do Estado. Quando esse debate ocorrer na Assembleia, eu vou destacar esses números
para que todos vejam que nós estamos no caminho errado. E estamos no caminho errado há 20 anos. E não damos prioridade para os investimentos e sim para o custeio. O Estado tem um buraco sem fundo que diz respeito à forma de organizar o seu funcionalismo, ao contrário da Prefeitura de Manaus, que tem os quadros de saúde e educação devidamente organizados e com isso pode... Alô, a gente está lhe ouvindo. Conclua, deputado. Perfeito. Perfeito. Estou dizendo, e com isso, a Prefeitura de Manaus tem um sistema de saúde e de educação muito melhor organizado, uma previdência muito melhor organizada. As pessoas no município se aposentam em melhores condições do que no Estado. E eu entendo que esse é o primeiro desafio a ser cumprido no ano de 2023, a reforma da Previdência, a organização em carreiras. Um médico hoje, quando se aposenta no Estado, ele vai ganhar menos de R$7.000. Aí, que estímulo tem alguém que ganha R$7.000 para dedicar a sua vida à saúde pública? Não, é muito amor. Aí os médicos se organizaram em empresas para prestar serviço e aí ganhar um valor maior. Ora, nós temos que organizar isso em carreiras. Essa é a minha opinião. Foi assim que foi feito na Prefeitura de Manaus e lá tem dado certo, ao contrário do Estado, que ao longo do tempo vive com passivos enormes, sejam eles trabalhistas, sejam eles empresariais, sejam eles até previdenciários. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua análise. Eu que agradeço a você, Karime, ao Carlão. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Mix que tiveram a paciência de nos ouvir. Imagina, esclarecedora, sempre esclarecedora a sua entrevista e suas opiniões, deputado. Muitíssimo obrigada. Eu que lhe agradeço. Grande abraço. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Conversamos com o deputado estadual e economista, Serafim Corrêa. 6h18 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, na última semana o Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe um dano preocupante sobre a capital, sobre Manaus. Segundo o levantamento, a cidade registrou um crescimento de 33% no número de latrocínios, que é aí, Karime, roubo seguido de morte. Exato, Carlão. O último caso do ano, que inclusive foi noticiado aqui pra gente, foi o do jovem indígena Melquisedeque Santos do Vale. O repórter Hector Silva organizou mais esses dados e mostra pra gente agora. Vamos acompanhar. Quando eu chegar, a mãe, vou entregar pra senhora o panetone. Tá guardado o panetone do meu filho. Ele não chegou a entregar, não chegou, meu filho. O depoimento que você, ouvinte, acabou de ouvir é da indígena Zorma Satere Maué, avó de uma das 44 vítimas de latrocínio em Manaus no ano de 2021, registrados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número representa um aumento nos casos de latrocínio em Manaus de 33%. Em 2020, foram 33 homicídios na capital. Na opinião do ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas e de Roraima, Amadeu Soares, os números são um reflexo da gestão do governo do Amazonas, que não está sabendo combater a criminalidade. A violência está descontrolada, está na mão dos criminosos, na mão do crime organizado, e o governo não consegue conter essa onda de violência. Ao invés de organizar, de planejar e de fazer operações e planejar o policiamento de uma forma integrada e de uma forma estudada, ou seja, analisando os relatórios estatísticos, não. Eles preferem adotar posturas completamente equivocadas. O deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, lembra que os investimentos em tecnologia para a segurança pública foram poucos. Em 2021, foram investidos R$102 mil de despesas com inteligência. Já em 2020, foram um pouco mais de R$265 mil. O dinheiro, na opinião do parlamentar, foi muito mal utilizado.
Segurança pública ela tem que ser prioridade no primeiro dia de governo, no segundo e nos dias subsequentes. E poder agir com inteligência, com planejamento, porque o crime organizado, ele está mais organizado, mais preparado do que o governo do estado. E hoje você já tem disponibilidade de câmera com reconhecimento facial para colocar nas vias. A grande maioria dos casos que são desvendados, eles são desvendados através de imagem. Então, quando você tem a imagem, você tem possibilidade de desvendar o caso. E já tem disponível, né? Você tem aí estados e outros países que Singapura fez um cerco muito grande de câmeras de vigilância, a criminalidade foi para zero. Trazer condições, né, de se ter impressão digital, fazer uma estratégia regionalizada, dando as estruturas necessárias e a presença do policial. A presença do policial fazendo a ronda ostensiva, criando efetivamente uma estratégia, não é a estratégia da placa. Então a gente precisa fazer com que os recursos que tem, que não são poucos, né, possam ser bem investidos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, às 6 horas e 22 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, a semana promete ser quente aí em Brasília. Temos várias situações aí por causa da votação da chamada PEC das Bondades e também por causa dessa CPI do Ministério da Educação, não é, Cadu? Traz pra gente os bastidores aí dessa semana. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E para quem está nos assistindo ao vivo pelo Instagram, inclusive, Karine, bem-vinda de volta, viu? Obrigada. Espero que você esteja bem e dê tudo certo para todos nós. Sim. Que essa gripe, pelo amor de Deus, vai passar. Nossa, amor de Deus. Verdade, né? Tá forte, tá ruim mesmo. Tá Vamos demais, cuidar da né? saúde, Cadu. Obrigada. Por nada, querida. Karine, respondendo sua pergunta, é isso mesmo. Semana de fortes emoções, primeiro por causa da CPI do MEC, que pode ter amanhã o ok do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pelo menos foi isso que ele prometeu ao líder da oposição, senador Randolfo Rodrigues, que esteve no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, na semana passada. Nesse fim de semana, houve muita conversa de bastidor, muitos acordos, Karine, que podem influenciar na decisão de Rodrigo Pacheco. Ele que até a semana passada estava decidido a apoiar a instalação da CPI, amanheceu essa segunda dizendo que vai tomar essa decisão em comum acordo com os partidos. Ou seja, houve pressão do governo e ele não quer se queimar sozinho. E quando se joga a batata quente para os partidos, não se espera consenso. Ainda mais que o PSD, o partido do senador Omar Aziz, que é a segunda maior bancada do Senado, está dividido se apoia ou não a CPI. E dentro do PT, Karine, tem senador achando que o governo pode até se sair bem enfrentando a CPI. Então é um cenário incerto que a gente vai descobrir amanhã na reunião dos líderes de partidos. Não há como dizer ainda que a CPI do MEC subiu no telhado. Vamos aguardar porque o jogo está em andamento. Pode haver surpresas, viu? O governo vem trabalhando para embaralhar o cenário político, né, Karine? Deixar um clima de incerteza e esfriar a expectativa sobre a CPI do MEC, para que ela seja instalada só depois das eleições. Mas até lá, a gente duvida que alguém irá se lembrar do escândalo do gabinete paralelo do MEC, nem da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, das conversas dele com o presidente Jair Bolsonaro por telefone, e nem mesmo se vão se lembrar do esquema de extorsão a prefeitos praticados pelos pastores Arilton Moura e Gilson Santos, perdão. Já na quarta-feira, Karine, a Câmara deve começar a votar a PEC das Bondades, ou a PEC do Vale Tudo, ou a PEC da compra de votos, enfim. É a PEC que estabelece um novo estado de emergência no Brasil e abre caminho para o governo repassar mais de 42 bilhões de reais para os mais pobres, em época de eleição ainda mais, mas com a justificativa de ajudá-los a enfrentar a crise da inflação. Agora, detalhe, Karine, o relator dessa matéria, o deputado Danilo Forte, do estado do Ceará, quer apresentar um texto diferente do que foi aprovado no Senado.
ele quer dar um vale combustível aos motoristas de aplicativo, da mesma forma como vai ser feito aos caminhoneiros. A proposta tem o apoio do presidente Arthur Lira, que já informou ao governo que a PEC vai ser alterada e que deve voltar para o Senado para fazer o ajuste e possivelmente a aprovação. Agora, lembrando que essa proposta foi apresentada na semana passada pelo senador Eduardo Braga e que foi rejeitada pelo relator, o senador Fernando Bezerra. A gente falou sobre esse assunto aqui. O senador Eduardo Braga, ele apresentou uma emenda incluindo várias categorias, taxistas, motoristas por aplicativo, mototaxistas, pessoal das embarcações, incluiu esse povo todo numa emenda, apresentou ao governo, negociou, o governo rejeitou, incluiu só os taxistas. Agora, chegando na Câmara, os deputados querem incluir os motoristas de aplicativos. Ou seja, nesse barco, Karime, entrou mais gente. Claro que isso tem um impacto nas contas públicas, porém, todavia, muitos dividendos políticos eleitorais aos deputados federais que estão em plena campanha de reeleição. Resumindo, Karime, muitas emoções na semana que começa. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, nova presidente aí da Caixa Econômica Federal assumiu o cargo sexta-feira e já está aí mudando tudo, né? Inclusive demitindo toda a equipe do ex-presidente, o Pedro Guimarães, que foi, né, alvo de denúncias de assédio sexual e moral. Pode-se dizer que a presidente está dando uma geral lá na Caixa Econômica Federal, Cadu? Exatamente, Carlão. Daniela Marques, que é a nova presidente da Caixa, ela é mão de ferro, viu? Antes de assumir a presidência da Caixa, ela estava no comando do projeto Brasil para Elas, que é um projeto do governo federal via Ministério da Economia. Afinal de contas, ela era chefe da Secretaria de Produtividade e Competitividade do governo federal. E esse projeto Brasil para Elas foi criado para fortalecer o empreendedorismo entre as mulheres. Ou seja, como defensora das mulheres, ela vai passar o rodo mesmo, sem dó, em cima de toda a equipe de Pedro Guimarães, que saiu na semana passada após o escândalo lá das denúncias de assédio moral e sexual. Afinal de contas, eles são denunciados aí, toda essa equipe, né, esses assessores, são denunciados por encobrir as safadezas do ex-presidente. Inclusive hoje, ela demitiu 6 assessores da presidência, indicados por Pedro Guimarães, a chefe de gabinete e 5 consultores. Na sexta-feira, o vice-presidente, o Celso Leonardo, também denunciado por assédio moral, pediu demissão do cargo assim que Daniela entrou. Então, ela disse numa entrevista hoje que a expectativa é demitir até 20 pessoas, todos que fazem parte da equipe de Pedro Guimarães, todo esse time vai ser trocado, ela vai colocar o pessoal dela. Nessa segunda-feira, Carlão, Daniela Marques criou um comitê de crise para investigar os casos de assédio sexual e moral que resultaram aí na saída de Pedro Guimarães. Inclusive, ela conversou com algumas mulheres e deixou um recado de portas abertas para que elas possam denunciar os casos sem ter medo de represálias. É um trabalho de limpa-casa que a Daniela já começou a fazer. Inclusive, os casos só chegaram à tona após um longo trabalho feito com a imprensa, um trabalho que fez de apuração pelo Ministério Público Federal, que vieram a público após um trabalho de investigação, de uma acurácia investigativa. Agora, Daniela Marques, ela diz que deixando as portas abertas para que todas as mulheres possam denunciar, ou seja, é possível que mais casos possam surgir por aí. E hoje também teve fiscalização surpresa do Ministério Público Federal, que está apurando primeiramente os casos de assédio moral. O Ministério Público Federal está investigando os casos de abuso sexual, Carlão. O Tribunal de Contas da União, né, entrou nessa investigação, mas não ficou bem claro o que eles vão fazer, mas enfim. Agora, Carlão, claro que esse escândalo tem uma repercussão política, até porque Pedro Guimarães era o papagaio de pirata do presidente Bolsonaro. Inclusive, durante a pandemia, a Caixa ficou encarregada de fazer toda a gerência do auxílio emergencial, que fez muito bem, inclusive, apesar dos troncos e barrancos. Fez lá o gerenciamento do recurso, a distribuição do recurso com aquele cartão, a conta digital, enfim. Foi todo um trabalho liderado pelo Pedro Guimarães. Agora, ele vai ter que receber todo esse crédito aí, caiu por terra. A coordenação política do presidente Bolsonaro está convencida de que os estragos da imagem do presidente Bolsonaro foram pequenos, depois que as denúncias de assédio sexual surgiram na imprensa.
Os analistas do grupo bolsonarista, eles entendem que o governo agiu rápido, afastando Pedro Guimarães da presidência da Caixa e colocando uma mulher para substituí-lo. Isso, de certa forma, apagou o incêndio dentro dos grupos de apoio ao presidente. O que não pegou bem foi que o presidente até hoje não falou nada a respeito, não prestou apoio nem às mulheres, nem também falou sobre Pedro Guimarães. Vamos ver se é cedo para cantar vitória e dizer que está tudo bem. Carlão e Karine. Cadu, lembrando que Pedro Guimarães esteve oficialmente em várias viagens junto com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive aqui em Manaus. Ele esteve junto falando dos valores da Caixa Econômica, dos repasses, dos ganhos, enfim, eles estavam realmente sempre juntos, né? E inclusive um comentário, Karine, sim, desculpe lhe interromper, ele estava cotado para ser vice na chapa do presidente Bolsonaro. Estava ele, o general Braga Neto e Tereza Cristina. Até que ele foi defenestrado, porque ele é um presidente da Caixa, ele não tem uma ligação política, ele não é um político, né? Então foi defenestrado desse jogo. Ficaram aí Braga Neto e Tereza Cristina. E tudo indica aí que vai ser Braga Neto. Agora sim, passo para provavelmente, Cadu, mas seguindo o gancho aí desse escândalo de assédio sexual da Caixa, o PT está preparando peças publicitárias que vão expor a rejeição das mulheres contra o presidente Jair Bolsonaro. Explica mais pra gente, Cadu. Exatamente, Karine. O comitê de pré-campanha da chapa Lula-Alckmin vai tirar proveito dessa crise no governo e publicar nos próximos dias uma campanha publicitária mostrando a rejeição das mulheres não só ao governo federal, mas à figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele que expõe de forma muito enfática, né, o lado dele machista, misógino, autoritário, que acaba afetando a imagem do governo. A ideia dessa campanha publicitária partidária é mostrar os piores momentos de Bolsonaro com as mulheres ao longo de todo o governo. Ou seja, vem aí um retrospecto, vão aproveitar o momento aí para jogar mais coisas no ventilador. Como você disse, Karine, aí, vamos cutucar a ferida para que esse assunto aí entre na arena política. Afinal, todas as pesquisas publicadas até aqui, elas mostram que o presidente Bolsonaro tem um altíssimo índice de rejeição e que boa parte dessa rejeição vem do público feminino. Então aí surgiu aí um gap para o PT seguir trabalhando. O que não vai faltar é conteúdo, né? Enquanto isso, Karine, o presidente Bolsonaro prepara uma campanha para tentar tirar proveito dos efeitos da redução do preço dos combustíveis, que já aconteceu em 17 estados, inclusive no Distrito Federal e aí no estado do Amazonas. Sim. O comitê de campanha está debruçado nessa pauta, mas quer esperar uma possível aprovação da PEC das bondades, essa que eu falei há pouco, para fazer aquele estardalhaço, soltar os fogos, enfim. Afinal de contas, se a Câmara aprovar a PEC, o governo vai distribuir mais de 42 bilhões de reais para as famílias mais pobres, que são os eleitores que apoiam, em sua maioria, o ex-presidente Lula. Agora, Karine, nesse fim de semana, os pré-candidatos Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, todos eles estiveram na Bahia. Todos eles aí cumpriram agendas desde sexta-feira lá na Bahia, em diversas cidades, Salvador e interior. Tipo assim, uma coincidência, mas não foi, né? O que chamou a atenção nesse caso foi um encontro meio que amistoso entre Ciro Gomes e Simone Tebet. Parece que eles estão mais próximos e começa a surgir, então, nos bastidores a possibilidade de uma aliança entre eles, formando de fato aí uma terceira via democrática. Logo ele, que é de centro-esquerda, né? E ela é da direita. Agora, Karine, ninguém se opõe a isso, viu? Até porque eles dois estão fraquíssimos nas pesquisas de intenção de voto. Claro, a exceção é o Ciro Gomes, que tem 8%, mas eles também estão fracos dentro dos partidos. O PDT ameaça Ciro Gomes a retirar sua candidatura porque devido à falta de apoio. Simone Tebet não tem dois partidos com ela, o MDB e o PSDB, que estão divididos, ou seja, ambos estão enfraquecidos. Agora, se juntar uma terceira via, se eles fizerem essa fusão aí, é possível que possa dar uma fortalecida nessa famigerada, na tão prometida terceira via, que até hoje a gente espera que aconteça, né, Karine? Todos nós, tem muita gente
que quer uma alternativa, não vai votar nem em Lula e não vai votar em Bolsonaro, que é uma terceira via. Aí apareceu Dória, apareceu Sérgio Moro, apareceu não sei quem, sobrou aí Ciro Gomes e Tebet. Tem gente que rejeita, inclusive, o Ciro Gomes e pensa em Tebet. E tem gente que nem conhece a Simone Tebet. Tá faltando apoio, tá faltando dinheiro para a campanha dela. Então é possível que essa fusão, se acontecer, pode ser uma fusão muito bem-vinda. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Valeu, Cadu. Só atualizando aqui a informação sobre a alíquota do ICMS, o preço dos combustíveis, que aqui no Amazonas o Estado anunciou a redução de 25% para 18% da alíquota do ICMS sobre combustíveis, tá? O Estado também vai reduzir a alíquota das comunicações, do gás natural e da energia elétrica para 18%. Vamos aguardar aí os preços, como é que isso vai afetar o nosso bolso, o bolso do consumidor. E vamos torcer, Karine, para que o preço não aumente de novo, né? Porque afinal de contas, aí, apesar da redução das tributações, o que a gente falou já da última vez, vai ter redução e vai ter aumento de novo, porque a Petrobras segue aí pareada com o preço internacional dos combustíveis, do petróleo. Então é possível que haja reajustes ao longo do caminho, mas a gente torce que seja pouco. Aqui em Brasília, a gasolina eu encontrei a R$ 6,39. Fiquei muito feliz, enchi o tempo, até o talo. Aqui hoje eu achei também a R$ 6,88, se eu não me engano. Por aí, ainda não abasteci não, mas vou quando sair daqui. Cadu, obrigada pelas informações. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau. Agora são 6h37 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. O Amazonas voltou para a fase amarela da pandemia em um mês. O número de casos teve aumento de 2.500%. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho, um instante só. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Começando a semana. Previsão do tempo, segunda-feira, Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 82%. Mix. Olha só, com o aumento na taxa de testes positivos e também no número de novas internações hospitalares pela Covid-19, o Amazonas voltou agora para a fase amarela da pandemia. Só neste fim de semana, o Amazonas registrou 812 novos casos e os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Segundo o boletim da Fundação, não houve, inclusive, registro de novas mortes pela doença, Karine. Exato, Carlão, mas os números são preocupantes mesmo, gente. Em um mês, o número de casos teve aumento de nada mais, nada menos do que 2.500%, enquanto as internações aumentaram 600%. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. As autoridades de saúde do Amazonas revelaram que o estado voltou à fase amarela da pandemia, indicando um aumento no número de casos. No mapa do painel de monitoramento da Covid-19 no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde ilustra a explosão de casos de Covid em Manaus. A representação gráfica mostra que metade do território da capital está em vermelho, ou seja, com alto grau de contaminação do vírus. Tudo isso acontece após meses de estabilidade e baixa de casos. Em apenas um mês, o número de casos teve um aumento de nada menos do que 2.500%, enquanto as internações aumentaram em 600%. No dia 2 de maio deste ano, o Amazonas contava com uma média diária de 25 casos positivos e 19 internações. No mês seguinte, o número caiu ainda mais, com a média de 15 casos positivos e apenas 7 pacientes em unidades hospitalares com Covid-19. Mas no último sábado, o cenário mudou drasticamente. São 445 casos positivos e 49 internados. Felizmente, o número de óbitos mantém-se estável em todos os cenários em virtude da vacinação. É verdade que em
Porém, em comparação com as 3 ondas anteriores da doença, em abril e maio de 2020, janeiro de 2021 e janeiro de 2022, quando chegamos a ter 100 mortes e quase 2.000 internados, os índices são consideravelmente menores. O sinal de alerta foi novamente ligado. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, faz um alerta às autoridades públicas de saúde sobre a falta de profissionais e medicamentos nas unidades. Nas últimas semanas, o sindicato alertou sobre o aumento gradativo dos casos de Covid em Manaus e Amazonas. Hoje, tivemos notícia de um pronunciamento do prefeito que admite o aumento de mais de 1000% dos casos de Covid, o que possivelmente não aconteceu de repente. A fala do prefeito, ele pede que as pessoas procurem se vacinar, 3ª, 4ª dose, e nós entendemos que é uma das medidas de proteção contra a expansão do Covid numa nova onda, possivelmente. Mas entendemos que as unidades de saúde, como as UBS citadas pelo prefeito, no número de 55, precisam estar melhor preparadas com aporte de profissionais, de medicamentos e dos testes para a Covid. Assim, entendemos que poderemos evitar o que o prefeito disse, que foi o grande flagelo que aconteceu em 2020 e 2021. Vale lembrar que esse aumento não é exclusividade do Amazonas. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o estado teve um registro de aumento de casos em sincronia com o resto do país. O agente causador desse novo aumento são 2 subvariantes da Ômicron, a BA.1 e a BA.2, que se espalham mais rapidamente do que as versões anteriores do coronavírus, que já era extremamente mais eficiente do que o vírus original. Com as flexibilizações, vieram o retorno das grandes aglomerações e a falsa crença que a vacina sozinha faz milagre. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, seguiremos tendo ondas mais e mais de contágio, caso insistamos com relaxamentos e sem melhorar o desempenho da vacinação. Infelizmente, esse é o 4º episódio, consecutivo desses vai e vem da epidemia, das infecções, das internações desnecessárias que geram gastos, sequelas e até mesmo mortes evitáveis por Covid-19, É muito triste isso, ver a própria FVS apoiar o governo do estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus em especial, por ser a capital e a cidade mais populosa, mais densamente ocupada do estado do Amazonas. Então, é algo que vem tardiamente, mais uma vez. Nós sabíamos que a transmissão comunitária do novo coronavírus já havia aumentado há mais de 4 semanas, 6 semanas, já tinha um indicativo de tendência de aumento, inclusive, das síndromes respiratórias agudas graves, que são considerados casos graves, geralmente causados pelo novo coronavírus, geralmente associados à Covid-19. Então, o que o governo do Amazonas faz nesse momento é reconhecer um estado que aconteceu, um estado de transmissão comunitária que aconteceu há semanas atrás. Embora boa parte da população do Amazonas já tenha tido contato com o vírus, apenas 30% dela, ou seja, 1.288.834 pessoas tomaram a primeira dose de reforço da vacina, considerando que a imunidade da vacina, quanto dura a média de 6 meses e a proteção parcial oferecida pela infecção da Ômicron pode ser ainda menor. O mais provável é que essa onda dure mais algumas semanas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E nessa última sexta-feira também, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado divulgou um alerta para a importância da atualização do esquema vacinal contra o vírus da Covid, tá? E aqui em Manaus, a vacinação acontece esta semana em 84 pontos. Karime, entre eles, 3 são estratégicos, em o Estúdio 5, Shopping Felipe Dal e Centro de Convenções Vasco Vasquez. E todos os endereços com horários e outras informações sobre a vacinação estão no site da Secretaria Municipal de Manaus, que é a
censamanaus.am.gov.br é o site, Karime. Exato, Carlão. Tá lá todos os horários, endereços, tudo direitinho. Bom, e ainda falando sobre saúde, o Amazonas registrou o primeiro caso suspeito de varíola do macaco. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que a Fundação de Medicina Tropical atendeu a um paciente com diagnóstico clínico compatível com a doença. Karime, olha só, o paciente é um homem que esteve no Festival Folclórico de Parintins acompanhando uma comitiva de turistas estrangeiros e ele está em isolamento e aguarda o resultado de exames. Os especialistas reforçam a necessidade de retomar a limpeza constante das mãos e o uso de máscaras, hein? Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A suspeita da doença foi publicada no sábado após a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas coletar na sexta-feira material para exame de laboratório de um paciente em Manaus com sintomas suspeitos de monkeypox, também conhecida como a varíola do macaco. O paciente é um jovem sem comorbidade que está sendo acompanhado pela Fundação de Medicina Tropical. O 18 Horas tentou ouvir o hospital, que é referência em diagnóstico e tratamento de doenças tropicais, mas eles informaram que todas as informações sobre o caso estão concentradas na Secretaria de Saúde do Amazonas, que até o fechamento da reportagem não enviou resposta ao 18 Horas sobre as novidades envolvendo o caso. De acordo com a FVS, o paciente está em isolamento domiciliar, já com retorno programado para atendimento e novos exames. Além disso, as pessoas que tiveram contato com ele também estão sendo investigadas. A médica infectologista Ana Galdina Mendes lembra que Manaus é uma rota internacional e a capital recebe muitos turistas que querem conhecer as belezas da região. E a globalização permite a circulação do vírus, que é endêmico, principalmente na África Central. Hoje a Europa tem vivido uma explosão de casos da varíola do macaco. E aqui no Brasil, 76 casos da doença já foram confirmados. Clinicamente, de acordo com o infectologista, o caso suspeito em Manaus é muito sugestivo para a varíola do macaco. Ana Galdina explica o que é a monkeypox. É uma doença viral e, na verdade, é uma doença zoonótica. O patógeno, ele causa a doença no macaco. Então, o humano, ele é um doente ocasional. Não é para acontecer a doença no humano. Então, ele é um patógeno do macaco mesmo. Pode dizer que faz parte daquelas doenças que são negligenciadas, são ali fora, estão abaixo da linha do Equador, então são aquelas doenças de países pobres que são negligenciadas. E aí é interessante a gente parar para perguntar que hoje, nesse mundo globalizado, nenhuma doença pode ser negligenciada. Então sim, a gente tem que olhar para essas áreas como a África, principalmente ali, essas doenças que são muito prevalentes ali, elas podem, em qualquer momento, circular no mundo. Então, isso serve de reflexão. Como se trata de uma doença transmitida por vírus, as contaminações da monkeypox ocorrem pelo contato com a pessoa ou com lençol, toalha e outros objetos utilizados pelo doente. Ainda conforme a médica, pode ocorrer contaminação também pelo contato respiratório. O contato respiratório, ele é relatado, mas é muito menor. O contato acontece principalmente pelo contato com as lesões contaminadas. A doença inicialmente aparece como qualquer doença viral, com dor no corpo, febre, dor de cabeça, até mesmo dor de garganta. E o que chama a atenção depois é o aparecimento das lesões vesiculares na pele, bem grande. Às vezes elas vêm pustulosas. E é o contato com essas lesões é que causa a transmissão. Reforçando a questão da lavagem das mãos, uso de álcool em gel. E é mais um motivo para a gente reforçar esses cuidados que a gente precisa ter para a maioria das doenças infecto-contagiosas. Em caso de suspeita da doença, a pessoa deve procurar o Hospital de Medicina Tropical. A varíola do macaco, segundo a médica, é de baixa gravidade, mas de alta transmissibilidade. Dificilmente haverá necessidade de internação. As internações geralmente só ocorrem para retirar a pessoa de circulação e evitar novas contaminações. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 50 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Temos denúncia séria de nepotismo e de servidor fantasma na Câmara Municipal de Manaus. Artemisa, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Amazonas aceitou a representativa desse caso. Qual vereador que foi denunciado? Conta pra gente. Boa noite, Artemisa. Vereador Mitoso, vereador Luiz Mitoso. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa às 18 horas. A denúncia, na verdade, é referente à nora do vereador Mitoso, a dentista Cirza Jéssica de Queiroz Rodrigues. Ela é casada com o filho do vereador, o médico Lucas Mitoso. Ele é médico também do Manaus Futebol Clube, onde o pai, o vereador Mitoso, do PTB, também é presidente do time de futebol. Bom, a nora é comissionada na Câmara Municipal de Manaus e, segundo denúncia que foi representada no Tribunal de Contas do Estado, e inclusive foi aceita pelo órgão, a nora do Mitoso, ela é comissionada com um dos maiores tetos do gabinete, Karime, Carlão e ouvintes, ganhando um pouco mais de R$6 mil. Bom, ela é dentista, como eu já disse, e segundo as redes sociais dela, ela se dedica exclusivamente à profissão de formação, né? Atendendo os pacientes em horário comercial. E por isso e por esse motivo, se comenta também nos bastidores que ela seria uma funcionária fantasma, pois não aparece ali no gabinete, né, da Câmara Municipal de Manaus. Bom, se você estiver pelo Instagram e pelo YouTube do 18 horas, você vai acompanhar agora o documento dessa representação ao Tribunal de Contas do Estado e também a primeira postagem da denúncia. Não foi agora, essa denúncia não é de agora. A primeira denúncia foi no dia 16 de abril de 2021. O Movimento Brasil Livre no Amazonas fez uma publicação falando desse caso. Bom, para a gente entender melhor, a nora do Mitoso, né, casou com o filho dele em setembro de 2021. Mas antes já havia uma união estável com o filho do vereador Luiz Mitoso. Vocês devem estar acompanhando agora as fotos, né, desse casamento, enfim, dos dois juntos nas redes sociais. Com o casamento, ela se tornou parente de primeiro grau do vereador. Então, é parente de primeiro grau por afinidade. E isso é prática de nepotismo, como aponta o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Vamos acompanhar? O nepotismo ocorre, portanto, quando entre quem nomeia e quem ocupa um cargo em comissão há relação sanguínea, mas também relação por afinidade, relação de parentesco por afinidade. Com isso, aqueles que detêm essa relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade de até terceiro grau com a autoridade nomeante, fica impedida de ocupar cargo público sob pena de violação do princípio da moralidade, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos o promotor de justiça Wesley Machado e ele ainda disse o que pode ocorrer quando constatada essa prática. Vamos acompanhá-lo novamente. Com isso, se nós tivermos uma nora sendo contratada pelo seu sogro para ocupar cargo em comissão no seu gabinete, tem-se uma flagrante violação de princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição e a violação de um entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Diante desse ilícito, deve-se ajuizar uma ação civil pública para o desfazimento desse vínculo e ainda conferir se houve efetiva prestação de serviço público, porque se não houve, até mesmo os valores pagos a título de remuneração devem ser devolvidos. A notícia de que um vereador contratou a sua nora para exercer um cargo em comissão constitui uma flagrante ilegalidade e merece a pronta repressão dos órgãos de controle. Você está ouvindo 18 horas. Resumo da ópera. Bom, se for constatado aí realmente o caso for de nepotismo, ela precisa ser exonerada. E se ela não cumpriu as atividades na Câmara Municipal de Manaus, ela precisa então devolver esse dinheiro desde da posse, né, até o presente momento.
Corrigido, inclusive. Exatamente. Eu entrei em contato, com a assessoria do vereador Mitoso, que disse que vai acompanhar o caso e dará resposta assim que tiver todas as informações. Karime e Carlão. Olha só, o Amazonino ele foi ovacionado hoje durante evento lá no Teatro Amazonas. Inclusive bombou nas redes sociais esse evento. O pré-candidato ao governo do estado compôs a mesa ao lado aí das principais autoridades do estado. Artemisa, como é que foi essa situação toda aí, esses aplausos todos aí? Foi bastante aplaudido, Como você disse, ele foi ovacionado. Isso ocorreu nessa manhã no Teatro Amazonas, durante, a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. O governador Amazonino Mendes, ex-governador e que também é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo Cidadania, foi bastante recepcionado de forma calorosa ali. E mais do que isso, Amazonino ele compôs a mesa no palco do Teatro Amazonas com as principais autoridades do estado, inclusive na mesma mesa onde estava o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, principal adversário de Amazonino na disputa ao governo do estado do Amazonas. Vamos acompanhar o vídeo onde Amazonino é ovacionado? Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então o vídeo onde o governador Amazonino Mendes é ovacionado, e para o articulista político Braia Douzani, isso mostra a receptividade do público, dos convidados e do poder judiciário em relação ao ex-governador do estado do Amazonas. Vamos acompanhar então. Assistindo ao evento do Tribunal de Justiça do Amazonas e comparando as apresentações do atual governador Wilson Lima e do ex-governador Amazonino Mendes, é visível a receptividade do público. Por alguma razão, o ex-governador é muito bem-quisto naquele público que estava no evento, autoridades estaduais do Poder Judiciário e convidados. E de uma coisa nós certamente não podemos acusar o ex-governador: de ter colocado pessoas loteadas no governo para ir aplaudir a sua apresentação. E disso nós certamente não podemos acusar o ex-governador, como nós podemos afirmar de outras autoridades, de outros governantes. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista Braia Douzani. Tomaram posse o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, que volta ao cargo de presidente da corte, e a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo como vice-presidente. E ainda o desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xíxaro como corregedor-geral de justiça. E essas foram as informações de hoje dos bastidores da política. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h58. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas voltou a bater recorde de arrecadação. As receitas do estado cresceram 26,1% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 14 bilhões e 200 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Nada menos que 2 bilhões e 900 milhões de reais a mais. Desde 2019, quando a atual gestão tomou posse, até o fim de junho, o estado teve nada menos que 82 bilhões e 300 milhões de reais de receitas. Os números são todos oficiais e estão no portal da Transparência do Estado. Em toda a história do Amazonas, foi a gestão que mais teve recursos para administrar o Estado. Isso tudo contando 2 anos de pandemia intensa de Covid-19. O que foi feito? O que não foi feito com tanto dinheiro? Nunca é tarde para prestar contas à população, que com certeza esperava resultados muito maiores e também melhores. 18 horas. Carimilhão, 6h59, tem a saideira aí? Tem, só para esclarecer, Opa. que seguindo a determinação da Justiça, da lei
194, que determina teto de alíquota para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS dos combustíveis. Agora, aqui no estado do Amazonas, o governador também aderiu, ele foi obrigado a aderir a essa lei. Antes, a porcentagem era de 25%, daí a alíquota baixou para 18%. Também baixou a alíquota de gás natural e da energia elétrica. Boas notícias. Seguindo determinação da lei. É isso aí, Carlão. 7 horas, Karine. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.